Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Embate entre o bilionário dono da rede social X, Elon Musk, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, marca a semana. Nesta edição, você vai saber as consequências econômicas, políticas e tecnológicas e, claro, os efeitos para o agronegócio de tudo isso. E tem ainda a chance de laninha, que está em 85% no segundo semestre. Vamos aos detalhes para o clima, com um fenômeno que tradicionalmente reduz chuva no sul e aumenta no norte do Brasil. A Conab volta a cortar a estimativa de produção na safra de grãos brasileira. É hora de analisar os dados e saber quais as tendências para o mercado de grãos e fertilizantes de agora em diante. Tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. A semana foi marcada pelo embate entre o bilionário dono da rede social X, Elon Musk, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Musk questionou Moraes sobre os motivos de tanta censura no Brasil e prometeu reativar todas as contas restringidas pelo STF, mesmo que para isso o X seja fechado no Brasil. Moraes autorizou a investigação contra Elon Musk no inquérito das fake news. E também haverá multa de R$100 mil por dia para cada perfil reativado na plataforma. Esse breve resumo dos fatos que marcaram a semana nos ajuda a entrar no debate sobre a relação entre empresas de tecnologia e a justiça, a liberdade de expressão, regulações, conectividade rural e consequências políticas e econômicas com impactos também no agronegócio. Para abrir o Hora H de hoje, a gente recebe para o painel Musk versus Moraes e Ecos no agronegócio, Leandro Ruschel, que é sócio fundador da Liberta Investimentos. Ruschel, seja muito bem-vindo. Agradeço o convite. Obrigada a você. Recebemos também Wagner Parente, que é CEO da BMJ. Wagner, seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui, Kelly. E Francisco Jardim, sócio fundador da SP Ventures, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Francisco. É uma honra estar aqui, Kelly. Obrigada a vocês pela companhia e eu começo com você, Ruschel. Você vive nos Estados Unidos e a nossa pergunta é: como esse embate Musk versus Moraes está repercutindo internacionalmente? Bom, a repercussão aqui é muito grande. Eu moro aqui há 10 anos e eu nunca passei por esse tipo de onda, né, de notícias sobre o Brasil com tanta força, especialmente nas redes sociais. Os americanos não costumam falar muito sobre o Brasil e esse tema é um tema que mexe com os americanos porque nós estamos falando de liberdade de expressão, nós estamos falando de primeira emenda e é algo que está em discussão aqui também nos Estados Unidos. A Suprema Corte está para votar exatamente sobre qual é o limite das plataformas ou limite de pressão que os governos podem fazer para impedir a circulação de fake news ou discursos indesejáveis. Só que nem perto, né, chega do nível de intervenção que sofreu no Brasil, a discussão pública, porque no Brasil a gente está falando de discussões judiciais que impedem pessoas de falarem na internet, o que nos Estados Unidos seria impensável, né? Você imaginar, especialmente a Suprema Corte do país, impedindo pessoas de participarem do debate público. Então, a repercussão é gigantesca. Eu vi um estudo mostrando que são mais de 6 milhões de tweets e mais de 4.600 artigos pelo mundo em mais de 52 línguas sobre esse tema. É impactante a repercussão de tudo isso, porque é um tema global, né? A gente está aqui discutindo uma questão do Brasil, dos Estados Unidos, mas que tem outras ramificações. Wagner, você fica em Brasília. No Brasil e na política, qual foi o resultado observado até agora de toda essa discussão, desse embate entre Moraes e Musk? Da mesma forma como nos Estados Unidos, esse foi o tema da semana aqui, e a gente viu algumas repercussões bastante objetivas. Como vocês devem saber, existe um PL que seria para regulamentar as fake news, e ele estava até bastante adiantado, com o relatório pronto do deputado, já pronto para colocar seu relatório,
e o presidente da Câmara, o Lira, decidiu criar um grupo de trabalho para rediscutir o tema, né? Era o Orlando Silva, o relator. Então, agora a gente vai começar novamente a tramitação e segundo o Lira, com um ambiente menos polarizado para que esse tema seja discutido. O fato é que no Brasil existe o Marco Civil da Internet, que no seu artigo 19 coloca a necessidade de uma decisão judicial prévia para que haja retirada de posts de redes sociais. Isso nunca foi regulamentado propriamente no Brasil e é bastante discutível do ponto de vista do quanto as plataformas têm responsabilização ou não por essa gerência do conteúdo posto na rede. E é tudo isso que está sendo discutido agora dentro do parlamento. Evidentemente que isso tem uma interferência muito grande no que vai ser a pauta do judiciário. Existe uma ação no Supremo que trata exatamente sobre os limites do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que poderia ser regulamentado por esse PL das fake news, e como houve o atraso dessa discussão dentro do parlamento, talvez volte para o STF. Então, são repercussões bastante objetivas, Kellen, além de toda essa repercussão que a gente está vendo, né, na fala dos deputados, dos senadores. Muito bem, é um tema que movimentou Brasília também e trouxe de volta essa questão da regulação das redes, né? A gente vai aprofundar esse debate sem antes ouvir você, Francisco, que trabalha diretamente com tecnologia. E eu ouvi de muita gente do agro preocupações sobre efeitos no agro, que é um grande demandante de tecnologia, de todo esse embate que está rolando entre Musk e Moraes. Qual é a sua conclusão? O que aconteceu nessa semana nesse setor? A gente entende que o impacto nos negócios do Musk, né, que são cada vez mais influentes aqui para a inovação e tecnologia no agro, através principalmente da Starlink e da SpaceX, são muito pequenos, Kellen. O Musk já tem uma trajetória muito longa de criação de negócios, desde o PayPal. Os negócios dele, seja da Tesla, seja da SpaceX, são muito separados. O Twitter é percebido como o X, né? É percebido como sendo um business apartado. E acho que tem uma percepção de que não vai ter nenhum impacto, seja na entrega, seja na capacidade de infraestrutura, seja nos relacionamentos locais, na parceria recente anunciada com a John Deere para a conectividade via Starlink. Muito bem, eu vou aproveitar esse elemento que você traz de impacto nos negócios, porque isso impacta e importa demais para a nossa comunidade do agro, porque muitos se perguntaram, né? Será que a gente vai ter uma descontinuidade dos projetos da Starlink aqui no Brasil, afetando a conectividade rural? Porque se Musk tirar o X daqui, o X daqui, ele pode também tomar uma decisão parecida para outras companhias. Isto está fora de questão na sua avaliação no momento? Não houve nenhum movimento nessa direção, Francisco? Absolutamente fora de questão. O Brasil é um dos grandes mercados promissores do Starlink, né, da X e do SpaceX, e com certeza não vai ter nenhuma contaminação. Lembrando que a internet por satélite já supera mais de 400 mil assinantes e que a Starlink tem mais de 37% de market share, que já é consolidado, existe uma dependência mútua e a gente entende que existem investidores diferentes, governança diferente, e não deve ter nenhuma contaminação de um tema com o outro. Muito obrigada, Francisco. Ruschel, eu volto para você, que trabalha diretamente no mercado. E a nossa comunidade agro está muito interessada em saber de contaminações que esse tema possa gerar. Que impactos são observados ou foram observados na economia, na percepção do ambiente de negócios no Brasil, com toda essa discussão que a gente está aqui tratando? Eu creio que no curto prazo, assim, imediatamente não há grandes desdobramentos, né? Porque num primeiro momento há uma percepção que é uma coisa que se refere mais a uma disputa direta por um tema que está muito sensível ao Supremo, né, às autoridades brasileiras. Mas eu acho que dependendo de como isso evolui ao longo do tempo, é muito negativo para o país, porque a imagem de que o Brasil não é mais um regime livre, né, ou pelo menos não tão livre quanto era, que não há segurança jurídica, que você tem um dos principais empresários brasileiros sendo colocados no inquérito de ofício, sem seguir aquele rito que seria polícia, Ministério Público, há advogados, há juristas questionando, né, a própria jurisdição do Supremo para fazer essa inclusão de um empresário americano. Eu acho que dependendo do como isso evoluir, pode apresentar
é algo muito negativo para o Brasil, né? Eu acho que nós podemos passar a imagem de que não há segurança jurídica. Vamos fazer um comparativo aí com a China. Hoje está havendo uma grande preocupação dos executivos, das empresas ocidentais sobre o tratamento na China. Pessoas com medo, né? Porque nós tivemos assédios judiciais em cima de executivos de empresas lá na China. Eu creio que essa preocupação, dependendo de como evoluir esse conflito entre um dos mais ricos empresários do mundo e o Supremo, pode vir a contaminar o ambiente de negócio no Brasil. Ainda é cedo para falar, mas é um risco que nós corremos. É importante ponto que a gente vai trazer aqui para a mesa com nossos painelistas também. Obrigada, Ruschel. Wagner, em Brasília, qual foi o envolvimento da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior bancada do Congresso Nacional, nesse tema? Como que o tema liberdade de expressão também ecoou por aí? A maior parte foi em defesa do posicionamento do empresário, do Elon Musk. Eu acredito que existe alguma preocupação em relação à soberania, isso eu ouvi mais em off do que propriamente nos microfones, né, também no sentido de que existe alguma preocupação de que toda a conectividade não esteja de forma alguma amparada por instituições brasileiras, né? Então, eu ouvi as duas coisas, né? Eu acho que a mais expressiva foi realmente no sentido da proteção da liberdade de expressão, isso foi muito nítido. Um ponto importante em relação à insegurança jurídica, Kelly, a manifestação do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, no sentido de rever os contratos públicos assinados com as empresas do Elon Musk, também repercutiu muito negativamente dentro do Congresso Nacional. É bom que a gente lembre que o governo brasileiro tem sim contratos que foram assinados com a Starlink, que estão vigentes hoje e que, evidentemente, podem ser rediscutidos caso esse posicionamento do Ministério Público do Tribunal de Contas da União prevaleça. Não parece que vai acontecer nada no curto prazo, mas foi mais uma repercussão que ocorreu essa semana e bastante objetiva também. Bastante objetiva e preocupante. Aí eu passo a bola para você, Francisco, porque a gente está falando de impactos no ambiente de negócios e aí sim efeitos colaterais potenciais nessa área de tecnologia, conectividade que impactam o agro. Eu gostaria de saber a sua análise. Total, Kellen. Hoje, mais de 80% dos nossos investidores aqui que investem em empresas de tecnologia para o agro através da gente são estrangeiros, né? E com certeza se preocupam com riscos macro, mas eu acho que a questão é sempre muito comparativa e relativa. Então, quando a gente olha o cenário global, eu acho que ele está muito mais preocupado com o que está acontecendo na Ásia, o conflito geopolítico China, Estados Unidos, risco Taiwan, os riscos que têm aparecido nos últimos 2 anos envolvendo o conflito Rússia-Ucrânia, os problemas macroeconômicos na Turquia. Então, sobram poucas geografias de mercados emergentes que se destacam como o Brasil. Então, esses problemas acabam sendo secundários. Eu acho que essa questão do Musk, do X, eu acho que acaba sendo bem secundária quando a gente olha para as principais variáveis que eles vão levar em consideração. Muito bem. Dentro desse cenário, Wagner, essa polarização política, ela está aumentada, ela está aí reverberando nessa questão entre Musk e Moraes, com a sua percepção direto de Brasília, e se você puder traçar alguns paralelos mais diretos com a comunidade agro, que você acompanha tão de perto também aí em Brasília. Toda a discussão em relação às redes sociais, que começou lá no Marco Civil da internet, trouxe essa polarização desde o início. Então, existe sim dois direitos aqui que são aparentemente antagônicos, que precisam ser compatibilizados na prática. Então, você tem a liberdade de expressão, evidentemente que ela não é um direito absoluto, né? Então, não é de agora que existem os crimes contra a honra. Então, está lá no Código Penal a injúria, a calúnia, a difamação. Então, você não pode caluniar ninguém, seja no ambiente físico, seja na rede social. Isso é dado, né? Então, acho que essa compatibilização, ela vem num novo ambiente, que é a rede social, e aí a discussão, ela ganha outros ares, porque quando você tem essa discussão no ano eleitoral, você traz toda a carga, né, que a gente viu na última eleição,
para esse ambiente. Muito bem, muito obrigada. Francisco, diga pra gente, esse ambiente de discussão sobre regulação de redes sociais, sobre essas tensões envolvendo os poderes, acaba repercutindo, reverberando de qual forma nos seus negócios ou no ambiente de negócios do agro? Você já deu uma pista para a gente que, por enquanto, você vê que o impacto foi pequeno. Qual é a sua visão de médio e longo prazo? Existe algum risco da gente desacelerar o nível de tecnologia por alguma dificuldade que venha a ocorrer em decorrência de todos esses embates? Eu acho que não. Eu acho que uma coisa que a gente tem sempre vendido muito sobre o investimento no agronegócio, e principalmente na inovação no agro brasileiro, é que investir nessa cadeia aqui é muito menos arriscado do que investir no Brasil. O agro brasileiro hoje, ele é globalmente diversificado, ele é denominado em moeda forte. Quando a gente pega os últimos 10 anos, a gente consegue ver que o agro performa bem quando o país vai muito mal. 2015 e 2016, a gente teve talvez a pior depressão dos últimos 100 anos aqui no Brasil, e o agro cresceu nos 2 anos. 2020, que o PIB brasileiro encolheu 4% com a pandemia, o agro cresceu 2 dígitos, né? Então, a gente tem um setor que é muito resiliente, e ele tem se mostrado a prova desse tipo de turbulência macro aqui da região. E eu acho que hoje o investidor ele já faz uma distinção, especificamente quanto ao Musk e quanto às outras regulamentações, de que o X é um business à parte e que os outros negócios deles são muito diferentes, né? Eles fazem negócios em várias regiões do mundo, China, Oriente Médio, e hoje o que importa para o agro quanto aos serviços que eles prestam é que a proposta de valor do Starlink a R$ 186, com 50% de desconto no equipamento, é uma proposta imbatível de conectividade para o país. Muito bem, a gente está encerrando nosso painel e eu queria dar a oportunidade de cada um de vocês deixar aqui a palavra final, como vocês resumem essa semana, qual é o principal fator que fica, o divisor de águas, na sua visão, Ruschel, para encerrar? Se essa situação que a gente está vivendo no Brasil é uma situação de legalidade ou uma situação de ilegalidade que precisa ser cessada, né? E creio que isso acaba permeando todas as esferas econômicas, incluindo o agro, incluindo tecnologia e incluindo o que é mais importante, né? Que é a nossa estrutura como sociedade. Então, é uma discussão que reverbera tanto porque envolve essas questões super importantes. Muito bem. Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos, obrigada por estar conosco e trazer essas relevantes reflexões. Wagner Parente, sua palavra final. Ellen, eu acredito que foi muito importante a gente ter essa manifestação para que a gente tenha, assim, uma discussão como sociedade para que lado a gente quer ir em relação a essa regulação das redes. Esse é um debate mundial. Recentemente, na Europa, foi aprovado uma legislação muito parecida com a da Alemanha, que vai no sentido de dar mais responsabilização para as plataformas, né? E esse é um caminho legislativo que os Estados Unidos tomou diferente, né? Por enquanto, talvez mude, também é um tema que deve ser avaliado pela Suprema Corte, mas para a gente ver que isso é uma discussão que é muito mais complexa que talvez uma discussão entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Eu acho que é muito importante que a gente tenha esse debate. Muito bem. Wagner Parente, CEO da BMJ, muito obrigada por estar conosco e trazer todos esses fatos objetivos que marcaram a semana também aí em Brasília. Francisco Jardim, sua palavra final. Concordo com a posição aqui dos meus colegas painelistas e eu acho que o grande risco aqui é a gente não deixar a luz e o foco sair dos temas que são mais importantes e que realmente a gente não pode parar de endereçar, né? Reforma tributária, agenda fiscal, e eu acho que esse tema da última semana foi relativamente de baixo impacto, pelo menos até agora. Muito bem. Francisco Jardim, sócio fundador da SP Ventures, muito obrigada por estar conosco, obrigada pelas reflexões. Agradeço a todos vocês e são convidados a voltarem muito mais vezes. Até a próxima. E a gente segue no Hora H do Agro com mais destaques. Depois do intervalo, os efeitos esperados para o Laninha no Brasil e um painel também com as tendências de preços para grãos e fertilizantes. A gente volta já já, eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja são grandes ameaças à produtividade.
mas elas não resistem à força da solução inovadora da Yara. Agora é com Sugoi, o avassalador. O fungicida que traz a praticidade do protetor na fórmula, com o máximo poder da tripla ação contra as doenças da soja. Sugoi é da Yara. Apenas o receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. A Agência Climática dos Estados Unidos, a NOAA, apontou que a chance de ocorrência do Laninha subiu e está em 85% entre os meses de outubro e dezembro deste ano, como quem nos acompanha pela TV pode observar nas barras em azul. A agência americana também indicou que o El Niño está perdendo força agora entre abril e junho. É hora da gente saber o que esperar do Laninha e os efeitos na safra brasileira com a Desirê Brant, que é meteorologista da NOTUS. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Desirê. Obrigada, Kellen. Muito obrigada pelo convite. Merece. E a gente começa perguntando, o Laninha está confirmado com 85% de chances, quando os efeitos dele vão ser sentidos na prática aqui no Brasil? Bom, Kellen, de acordo com o relatório do NOAA, a probabilidade aumenta bastante ao longo do segundo semestre, né? Agora a gente entra numa neutralidade climática, então a safra de inverno vai ser regida ainda sob essa condição de neutralidade e só no decorrer do segundo semestre é que teremos a formação do fenômeno Laninha. E aí, de acordo com o mesmo relatório, a expectativa é que ele ganhe mais intensidade, sobretudo no último trimestre de 2024. Então, ao que tudo indica, agora, para essa safra de inverno, dificilmente teremos algum efeito relacionado ao Laninha. Agora, historicamente falando, o Laninha, ele costuma atrasar o início do período úmido, tá? Então, isso ainda não está, eu não estou apontando uma previsão, eu estou falando a respeito do que, historicamente, o risco que o Laninha traz. Então, ele costuma trazer esse risco de atraso das primeiras chuvas, né, de primavera e de verão para a próxima safra de grãos aqui no Brasil. No entanto, o Laninha, da mesma forma que ele atrasa o período úmido, normalmente ele devolve essa chuva e muitas vezes até acaba prolongando a chuva de verão, e aí lá na frente a gente pode estar discutindo aí a respeito até de invernada, no momento de colheita, mas isso é algo bem distante ainda. Só que, historicamente também é sabido que em um primeiro ano de Laninha, esses efeitos, eles costumam ser um pouco mais brandos. Então, o que pode acontecer esse ano, historicamente falando, é de algum eventual atraso na chuva, mas por enquanto não há nenhuma expectativa de algo muito severo a ponto de trazer grandes prejuízos, diferente do El Niño, que a gente teve aí uma grande irregularidade na chuva, né, de verão,
verão, até que tivemos 3 replantios aí em muitas áreas do interior do Brasil. Para esse ano, ao que tudo indica, esse risco é bem menor, viu, Kellen? E eu até trouxe aqui alguns mapas que chegam até lá e a gente consegue ter aí uma ideia do que pode acontecer nos próximos meses. Muito bem, Desirê, a gente vai chegar nesses mapas para mostrar para a nossa audiência. Agora, antes disso, eu quero retomar alguns pontos do que você nos trouxe. Então, primeiro, você disse que a gente está se despedindo do El Niño e vai passar agora para a neutralidade e que o Laninha não impactará ainda a safra de inverno, mas começa a ter efeitos lá no último trimestre do ano, impactando então a safra de verão. Historicamente, você menciona para a gente que o Laninha é conhecido por atrasar as primeiras chuvas plantadeiras. Não quer dizer que isso vá acontecer, mas que historicamente aconteceu. A pergunta que ficou... Não podemos descartar esse risco. Exatamente. A pergunta que fica é: o Laninha será de forte intensidade? E se for, isso muda a previsão que você acabou de nos trazer? Ou seja, a escassez de chuva para o plantio poderia ficar mais aguda? É dessa forma que funcionaria? Kellen, funcionaria dessa forma, sim, se ele fosse considerado um fenômeno de forte intensidade. Aí a gente poderia, sim, levantar esse alerta também de um atraso muito mais significativo na chuva, né? E, na verdade, também de acordo com o último relatório do NOAA, a expectativa, por enquanto, é de um Laninha se desenvolvendo com fraca a moderada intensidade, tá? E ele ganhando essa maior intensidade, essa intensidade mais moderada, ao longo do último trimestre do ano. Isso pode trazer aí algum atraso, mas como você mesma falou, é algo que ainda não podemos bater esse martelo, mas também não podemos deixar de dar esse risco. Muito bem, Desirê. Vamos trazer então a perspectiva para o curto prazo. Queria olhar com você para a safra de inverno, que ainda pode ter algum impacto ali para julho, né? Que a gente vai estar entrando no segundo semestre, e você disse que a gente vai estar sob a influência da neutralidade. Temos telas para dividir com a nossa audiência. A primeira delas é do mês de julho, a previsão do tempo, e aí sim, sobre o efeito da neutralidade climática, o que você destaca que é o mais relevante do nosso público do agro saber? Kellen, daqui para frente, o que nessa próxima semana agora, a gente vai ter ainda chuva chegando para áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e principalmente região sul do Brasil. Depois disso, principalmente no final de abril e decorrer de maio, aí a gente vê se estabelecer o período seco no Brasil. Se consolida o período seco no Brasil, e isso começa a acontecer a partir da parte central do país. Essa área seca começa a se expandir cada vez mais. O que me chama a atenção, sobretudo no mês de julho, é que até mesmo para a região sul do Brasil... Desirê, só uma correção, rapidinho. O mapa que aparece na tela é de junho, a gente está falando sobre ele, né? Junho, eu que falei julho errado. Sim, junho... sim, Kellen, mas de qualquer forma, daqui para frente, a gente vai ver esse cenário aí mesmo desse mapa do mês de junho. Para julho, se a gente colocar agora o mapa de julho, o que vai chamar bastante atenção em julho, olha só, até mesmo o sul do Brasil com chuva abaixo da média. Então, de uma forma geral, o país vai ter um mês de julho mais seco do que o normal. Se você olha para o mapa do lado esquerdo, tem previsão de chuva, não é ausência de chuva para a região sul do Brasil, mas ela deve ser um pouco mais irregular, o que pode estar nos sugerindo uma quebra na frequência de frentes frias. E com essa quebra, a gente pode se deparar aí no mês de julho com aqueles eventos de seca, de área de alta pressão, impedindo o avanço de frentes frias e a temperatura ficando até acima da média para a época do ano. Então, esse mapa com anomalia negativa, ou seja, com a chuva não alcançando a média na região sul do Brasil, pode estar sugerindo aí um período mais seco do que o normal, inclusive com temperatura mais alta do que o normal, e aí já nem tem a ver com El Niño ou Laninha, a gente vai estar dentro mesmo de uma neutralidade climática e nada impede que isso possa acontecer, esse momento um pouco mais seco e até fazendo com que a temperatura ultrapasse a média. Aí quando a gente vai para o mês de agosto, a gente tem ainda uma condição muito característica da época, ou seja, chuva no extremo norte do Brasil, na faixa leste do Nordeste, volta a chover com mais intensidade no Rio Grande do Sul, e indo para setembro, a gente já começa a ver a chuva
as primeiras pancadas, ainda com bastante chuva realmente na região sul, mas a gente já tem ali em setembro os primeiros sinais de instabilidade ali entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Claro que não é a chuva plantadeira, mas já dando ali algum sinal de instabilidade. E eu chego até o mês de outubro, no próximo mapa, Kellen. É claro, essa é uma previsão muito estendida. Esse modelo que eu estou mostrando aí para o mês de outubro é o modelo, trata-se do modelo europeu, é a primeira rodada do modelo. É algo estendido, pode mudar um pouco até lá. De qualquer forma, ao que tudo indica, a gente já começa a ver a formação ali de um corredor de umidade, desde a costa entre o sul e o sudeste até a região norte do Brasil. É um sinal muito bom, porque ele já está mostrando aí uma tendência de chuva, mesmo que não seja aquela chuva abrangente, aquela chuva que você pode lançar as sementes com muita tranquilidade, né? Mas isso é um sinal de que, nesse momento, ao que tudo indica, a gente ainda não vai ter o fenômeno Laninha já influenciando e causando algum atraso mais sério, né? Então, por enquanto, ao que tudo indica, a gente tem aí uma expectativa da chuva chegar na hora certa, mesmo que ela não venha de forma tão abrangente, pelo menos não há sinal de seca, de um atraso sério que poderia comprometer a próxima safra. Excelente, Desirê. Para a gente passar a régua aqui, trazer uma mensagem direta para a nossa audiência, expectativas para a safra de inverno. A gente está vendo problemas em Mato Grosso do Sul, Paraná, pouca chuva afetou a produção do milho. Esse é um cenário que tende a se agravar e continuar. E safra de verão, você já deu a dica que não imagina que a gente vai passar por um cenário tão severo que gere uma quebra de safra com base nos dados que temos até o momento. Foco na safra de inverno, qual a mensagem que fica? Olha, essa safra de inverno, Kellen, especialmente para os cultivos, né, de inverno. Ano passado nós não tivemos temperaturas baixas. A produção de trigo, por exemplo, sentiu falta de um frio mais intenso, né? Esse ano, o inverno ele não será rigoroso, mas vai ser um inverno que vai ter alguns episódios de frio que são bastante benéficos aí ao cultivo do trigo, por exemplo, nas áreas mais ao sul do Brasil. Em alguns momentos a temperatura cai, mas o risco de geada fica restrito ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no máximo ali sul do Paraná. Ou seja, um frio que não deve trazer grandes riscos para as lavouras e, pelo contrário, pode até beneficiar as lavouras que sentiram falta aí de horas, né, de temperatura mais baixa, como foi o caso do trigo no ano passado. Eu acho que eu perdi a questão da seca, ela se agrava no centro-oeste do país, centro-sul? O centro-oeste do Brasil. Agora, Kellen, semana que vem a gente tem alguma chuva para Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, mas não é uma chuva que vem para ficar. O verão foi extremamente crítico em relação a isso, né, extremamente seco, muito quente, temperaturas elevadíssimas, sem precedentes, né? Então, foi um verão bastante complicado, sobretudo para estas áreas. O setor de cana-de-açúcar sofreu bastante, né, com isso, inclusive. E aí, agora, depois dessa chuva da semana que vem, que não vem para ficar, como eu falei, ela não reverte esse quadro, a gente começa a entrar no período seco no Brasil, né? Aí começa a se consolidar o período seco. Infelizmente, não tem mais como recuperar a umidade do solo nessas regiões. Desirê Brant, meteorologista da Notus, volte sempre, muito bom ouvi-la. A gente vai trazer mais detalhes sobre Laninha ao longo deste ano e a gente volta a conversar com você. Eu quem agradeço, foi um prazer. Até a próxima, Desirê. E a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, cortou novamente a projeção da safra de grãos do Brasil. Em relatório, projetou uma safra total de 294,1 milhões de toneladas, o que é 8% menor que a produção passada. A queda representa quase 26 milhões de toneladas e ocorre por conta dos problemas climáticos gerados pelo fenômeno El Niño. A safra de soja vai ter uma queda de mais de 5%, com uma produção estimada em 146,5 milhões de toneladas. A produção de milho total deverá cair 15,9%, com uma safra indicada em 110,9 milhões de toneladas. E mesmo com a revisão para baixo da produção de grãos, os preços de commodities como soja e milho estão em um dos patamares mais baixos dos últimos anos. A pergunta que a nossa audiência se faz é: será que o preço finalmente vai começar a subir? E como eu decido quando comprar os fertilizantes das próximas temporadas? Para sabermos essas e outras respostas, a gente recebe Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Matheus, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kellen. Prazer estar aqui contigo, com todos que estão nos assistindo. Da mesma forma, e recebemos também o head de fertilizantes da StoneX, Marcelo Melo. Seja muito bem-vindo para tratar do mercado de fertilizantes.
Muito obrigado também, é sempre um prazer estar aqui. Da mesma forma, e Matheus, eu começo com você. Novo corte de estimativa pela Conab, mais de 50% das lavouras de soja do Brasil já colhidas. O que vai acontecer com o preço da soja? Porque os agricultores, produtores de soja estão esperando cotações mais altas, né? Sim, Kellen, os preços da soja no Brasil já mostraram, né, uma leve recuperação, nada tão vertiginoso, né, base Porto. Tivemos aí entre o fundo do poço, assim dizendo, e patamares atuais, quase R$10 por saca de incremento, né? Nem todo esse ganho foi repassado para todas as praças brasileiras. Ainda existe, né, aqueles deságios locais, né, que vão, enfim, dificultando o repasse desses ganhos. Porém, o mercado da soja por agora, Kelly, é um mercado, sim, ainda altista, né? Vemos que, de acordo com que a gente vai se aproximando da conclusão da colheita da soja brasileira, né, há cada vez mais a restrição da oferta comercializável. O que é isso? A soja não está sumindo do campo, mas está cada vez mais, né, se tornando restrita por aqueles produtores, né, que não estão satisfeitos com o mercado por agora e vão cada vez mais, né, passar desses prazos de 30/3, agora 30/4, começo de maio, né, onde há uma grande necessidade de venda por honrar seus compromissos financeiros. De acordo com que a gente vai rompendo esses prazos, né, Kellen, cada vez mais fica ainda mais restrito, né, a oferta da soja que sofreu um corte produtivo neste ano na mão do produtor. E para realmente criar poder de originação, o comprador vai ter que incentivar, né, por preços realmente para tirar a soja na mão do produtor. Em outras palavras, vemos sim que o mercado está em recuperação, uma recuperação gradativa, não realmente talvez com toda aquela celeridade que o mercado esperava, mas está caminhando, né, subindo a escadinha degrau a degrau, Kellen. Interessante, a gente vai aprofundar esse ponto que você traz. Você diz que há uma visão de mercado altista, especialmente pela restrição na oferta que deve ser feita pelos produtores brasileiros. Na outra ponta, Marcelo Mello, a gente vê uma retração no ritmo de compra de fertilizantes. Eu imagino que porque muitos estão esperando essa alta da soja para melhorar a relação de troca com adubo. É isso que está acontecendo? Como é que está o retrato do mercado de adubo para a safra 24/25? Então, Kelly, nós fazemos uma pesquisa trimestral sobre o volume de negociação de fertilizantes. A última que nós fizemos foi em final de fevereiro e concluímos que as vendas para o segundo semestre desse ano, que basicamente pega safra verão e várias outras culturas, lógico, elas estavam no patamar mais baixo desde que nós começamos a série histórica lá no início de 2020. Está aos 20% vendido. E depois, quando foi final de fevereiro, início de março, houve uma certa antecipação de compras, principalmente de potássio, que realmente o preço de potássio está bastante bom e as relações de troca boas. Então, houve uma pressão grande dos vendedores, os argumentos de venda eram oportunos e venderam. Depois disso, a partir de meados de março, isso parou, a demanda voltou a estagnar lá na ponta. Nós faremos uma nova pesquisa em maio. Eu não tenho informação precisa, portanto, de quanto rodou, mas eu calculo que, em vez daqueles 20% que nós estávamos, nós possamos ter subido para 35%, 40%. Né? Rodou muito pouco a parte de fósforo, diferente do potássio, cujo preço está muito atrativo e a relação de troca muito boa para a soja, mesmo considerando preços mais baixos de soja. No caso do fósforo, nós estamos no cenário oposto. O fósforo está bastante alto, ele está fixo a 570 aqui no Brasil, por incrível que pareça, desde novembro. O preço não muda, é 560, 560, 560. Em março subiu $10, pior ainda, veio para 570. Agora, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, todos os preços internacionais estão caindo forte agora para fósforo. Então, nas últimas 2-3 semanas, nos Estados Unidos, o preço caiu $130 de DAP, de MAP caiu $120. Isso aí significa cerca de 20% de queda do preço americano. O preço americano era um preço que guardava um prêmio grande sobre o Brasil e sobre o resto do mundo, e ele já caiu muito forte. E se pegar outros preços importantes, como o da Índia e o da China, também caíram, não caíram 20%, como no caso dos Estados Unidos, mas caíram cerca de 10%, caíram $50. Então, eu acredito que nós vamos ver um cenário semelhante ao que vimos no ano passado, onde, pegando o gancho do que eu comecei a falar, a safra vai ser negociada, as compras, mais para final de maio, começo de junho, julho,
e isso não pode atrasar muito, senão passa a ter problemas logísticos muito sérios. E, ao mesmo tempo, vai permitir essa queda forte que está ocorrendo no exterior também venha para o MAP, porque agora todos os navios vão vir para o Brasil. É o próximo player de compra é Brasil. Então, ninguém vai mandar para os outros mercados, agora o Brasil está mais alto, né? E daí, com isso, os preços vão começar a cair, tem que cair. O ano passado, o preço no Brasil, de início de abril até junho, final de maio, junho, caiu 33% o preço de MAP. Esse ano não caiu nada, está parado lá desde novembro. Só para concluir, Marcelo, você falou num indicador de 35% a 40% de negócios feitos. Eu queria saber se esses volumes estão abaixo da média para o período e se a sua indicação, a sua percepção enquanto analista é que quem esperar para comprar adubo vai comprar mais barato, numa melhor relação de troca com a soja? Exato, esse ponto é bem interessante. Sim, de fato, eu falei 35, 40, é bastante baixo. Os 20% era o mais baixo que nós auferimos em toda a série histórica. Foi aquela medição de 20%. Os 30, 40, se nós fizermos agora em maio, também vai ser bastante baixo, se der isso. Vamos ver no que vai dar. Agora, é muito interessante porque o que o Matheus dizia, eu não sou um especialista em grãos, mas se o produtor rural realmente acredita que o preço pode subir, e ao mesmo tempo, quanto mais ele demorar para comprar, de novo, ele não pode exagerar, senão ele passa a ter problema de logística, uma dor de cabeça tremenda, como ocorreu no ano passado. Mas se ele atrasar um pouco, a soja sobe e o fósforo vai cair, aí vai ser o melhor dos mundos, realmente, né? A relação de troca vai ficar muito mais conveniente. Para você ter um número, a relação de troca atual de fósforo para soja está entre as 30% piores relações de troca dos últimos 5 anos. E nesses últimos 5 anos nós tivemos toda essa confusão, da guerra da Ucrânia, preço mais alto da história de MAP e tudo isso, né? E nós estamos nos 30% maiores preços, ou seja, é uma relação de troca ruim, de fato. Muito bem, Marcelo, obrigada pelos esclarecimentos. Matheus, dentro desse contexto, tem muita gente esperando para comprar, esperando uma melhora na relação de troca com adubo, e você está nos dizendo que acredita em preços mais altos. Na primeira rodada, você dizia que acredita nesses preços mais altos também por uma retração da venda dos agricultores brasileiros. Existem outros fundamentos por trás da sua visão altista para a soja? Quais são? Ellen, um outro ponto de extrema importância ao mercado por agora, né, é se criar realmente um consenso sobre a dimensão da safra brasileira, né? Enquanto temos aí Conab, né, falando em safra próxima a 146 milhões de toneladas, nosso órgão oficial aqui do Brasil, a gente ainda tem, né, o USDA lá fora alegando que o potencial da safra brasileira chega a 155 milhões. Realmente são quase 10 milhões de toneladas, né, que diferem cenários bem distintos, viu, Kellen? Pode parecer pouco, porém essas 10 milhões, né, coloca o Brasil hoje sobre os olhos, né, sobre a ótica, sobre a fotografia gerada pelo USDA de um superávit produtivo. O que seria isso? Que tem mais soja do que demanda, tem mais oferta do que demanda no país, enquanto que, se usado, né, as estimativas da Conab, a gente passa de um superávit para um déficit produtivo no país. Então, não só, né, essa retenção de vendas tem estimulado realmente o originador da soja a adicionar prêmios, a colocar preço para fazer a aquisição da soja no nosso Brasil, mas também, né, essa dificuldade do dimensionamento da safra brasileira, né, tem colocado duas realidades muito distintas, né, Kellen? Uma delas aonde sobraria soja ao fim do ano comercial, noutra dela, né, aonde criaria-se um cenário totalmente oposto, né, pela falta realmente, pela incapacidade do Brasil exportar mais de 100 milhões de toneladas, como foi esse último ciclo safra. Não só isso, também a incapacidade do Brasil, né, alavancar ou elevar, né, assim dizendo, o abastecimento interno, né, o consumo interno da soja aqui no país, que está, né, sobre novos mandatos de biocombustíveis que estimulam cada vez mais, né, a mistura, né, de biodiesel em diesel comum. Então, realmente, é um grande ponto agora em diante, que é nessas próximas semanas e meses em especial, a gente ter uma convergência, né, entre os órgãos oficiais sobre o real dimensionamento da safra brasileira para se criar realmente a projeção final, se está sobrando ou faltando soja no nosso país. A sua visão da pátria é muito mais próxima à da Conab do que a do USDA. Eu lembro que você está com uma projeção ao redor de 146, 145, me dê o número exato, por favor, Matheus. E dentro desse contexto, a sua crença, então, é de um cenário deficitário. Esse cenário deficitário levaria o preço médio da soja em reais por saca no Brasil ainda no primeiro semestre para quais patamares?
Kellen, hoje a estimativa da Pátria, no nosso último levantamento, né, constatou 143,18 milhões de toneladas, ainda é menor do que realmente a Conab estima. Carece sim de reajustes, viu, Kellen, que serão tomados ali no começo de maio, cerca de 20 dias a partir de hoje. Então, realmente é um cenário deficitário, tá, que vai cortar, né, na nossa projeção, em especial as exportações, dado que o consumidor interno, né, consegue um ágio logístico, né, para a retenção do produto aqui dentro. O consumidor interno, né, o doméstico, né, a indústria, ela tem muito mais poder que ela de retenção do que a exportação, tem mais poder de pagamento, né? O produto está aqui, a logística é mais favorável. Então, realmente, a gente não vê que venha cortar a demanda para o consumo interno, mas sim a exportação. E nesse cenário, Kellen, eu sei que assim, são patamares difíceis de serem estabelecidos, né? Mas por recuperação de prêmios, né, pela melhora do dólar, a gente vê que a soja no Brasil tem sim espaço de colocar de 5 a 8 reais por saca, aí nos próximos 90 a 120 dias, o que traria sim uma certa melhora, né, no conforto na base de troca, já pensando na safra 25, e não só isso, né, em fechar realmente os custos da safra 2023 e 2024, que para muitos, né, ela foi deficitária. Comprou caro, né, o insumo, como o Marcelo bem disse, tivemos aí nos últimos 3, 5 anos uma volatilidade imensa nos fertilizantes, que acabou induzindo, né, colocando alguns produtores sobre más decisões, né, comprando caro e agora submetendo vendas a preços um pouco mais baratos. Muito obrigada, Matheus, pelos esclarecimentos. A gente tem uma última rodada para milho e eu gostaria de ouvir os seus destaques no mercado de adubo para milho, Marcelo. Bom, o milho, basicamente, a safrinha já está toda plantada, de modo que não faltou fertilizantes. A ureia, que, vamos dizer, é o fertilizante mais importante para o milho, o nitrogenado, ela teve um ciclo normal, muito divertido, como sempre. Então, primeiro, ela antecipou um pouco o rally, ela teve um rally muito forte no primeiro semestre, nós saímos de, sei lá, talvez 290, fomos até 400, então um aumento de preço de 110 em 300, quase 30%, 35%. E depois disso, quando os Estados Unidos começou a comprar e passou a compra do plantio americano, ela começa a cair e ela está derretendo, literalmente derretendo. O Brasil já está de volta aí nos 295, que estávamos em finalzinho de dezembro, e os Estados Unidos está caindo muito forte, vindo atrás. Isso deve prevalecer, eu imagino, até maio, junho, ainda com um pouco mais de queda. A gente ainda tem mais uns $20 de queda pela frente, pelo menos. E aí nós devemos ter o rally do segundo semestre. E é nesse ponto que o Brasil começa a comprar para a safrinha. E, ao mesmo tempo, a Índia vai voltar ao mercado para comprar as necessidades dela. Vale esclarecer que a Índia aumentou muito a produção local, de modo que ela tende a comprar menos. Ela ainda compra mais que o Brasil, mas daqui a pouquinho o Brasil vai comprar mais do que a Índia. Mas, de qualquer jeito, a ureia é muito volátil, muito divertida, como eu falei, ela vai ter um rally no segundo semestre também, né? Então, ela está no ciclo normal dela, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, é bem divertido, como eu estava falando. É desafiador para quem está tentando acertar o melhor momento de negociações, né, Marcelo? Agora, dentro desse contexto em que o Marcelo coloca os desafios aí do sobe e desce da ureia, o produtor aqui no Brasil, Matheus, quer saber como é que vão se comportar os preços do milho. A gente tem visto dificuldades em áreas, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, Paraná, cortes na estimativa de produção total. Para a gente fechar a visão de preços de mercado, o que vai acontecer com o preço do grão? Ele sobe, assim como a soja, na sua previsão? Ellen, o mercado também de cereais, né, no caso do milho, ele vem sofrendo dessa adrenalina, né, como o Marcelo bem disse, né, no mercado de fertilizantes, né, a gente teve ali preços ali bem maiores do que são exercidos por agora ao começo do ano, e vem em processo de deterioração. A gente vê que realmente o pior do mercado do milho já está para trás. A gente não vê uma recuperação vertiginosa por agora, Kellen, que apesar realmente do corte de área total no Brasil, que na estimativa da Pátria, né, supera os 9,5% de área segunda safra de milho brasileira perdida neste ano, por falta de janela, por decisões, enfim, de não semeadura do milho, agora nesse ciclo safra. E não só isso, né, temos aí Paraná sofrendo com produtividades, Mato Grosso do Sul sofrendo também com calor excessivo, falta de chuvas, a mesma coisa dentro do estado de São Paulo.
Apesar do corte total de produção, Kellen, que nós aqui da Pátria estimamos algo em torno de 18% da produção final sobre o levantamento do último ciclo safra, né? Estamos falando aí de quase 20 milhões de toneladas a menos de milho no Brasil, segundo a safra. Ainda assim, a gente tem as exportações, né, que não estão tão apetitosas, Kellen, como se mostrava nesse mesmo período do ano passado. Vale lembrar que o último ciclo safra, Kellen, foi o primeiro que a China passou integralmente comprando milho brasileiro por problemas de safra interno na China, e que agora, né, diante de uma safra bem mais saudável, os chineses não se mostram, né, muito interessados na aquisição do nosso cereal. As exportações do milho estão praticamente irrelevantes, quase inexistentes. Não temos, né, preço para se exportar milho no Brasil. É caro para quem compra, barato para quem vende aqui no país. E, infelizmente, o mercado do milho, por agora, Kellen, ele deve passar mais alguns meses, né, sob pressão, sob dificuldade de recuperação. A gente não vê que venha a cair muito mais do que está hoje, mas também uma recuperação diferente do mercado da soja é improvável no atual momento, viu, Kellen? Muito bem, quero agradecer demais, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Obrigada, volte sempre. Eu que agradeço, um grande abraço para ti, para tua filhota também, a Carmen, Obrigada. que venha com muito e evolua com muita saúde, assim dizendo, né, Tá gordinha, tá gordinha. Obrigada, Matheus. Marcelo Melo, head de fertilizantes da Stonex. Uma satisfação tê-lo conosco. Volte sempre. Muito obrigado, um prazer. Tô sempre Igualmente. disponível. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. A importação de lácteos registrou um leve recuo em março, mas ainda é cedo para afirmar que é uma tendência de queda nas compras de fora. Um dos motivos principais é que está mais barato comprar do Mercosul em vez de usar o produto nacional. A recente enxurrada de leite do Mercosul no mercado brasileiro foi revelada com os números recordes de importação observados em 2023 e 2024. O pico recente foi visto em dezembro, com mais de 200 milhões de litros. Em janeiro, foi registrada a maior importação para o mês. E em fevereiro, os volumes seguiram historicamente altos. Só agora, em março, é que foi observado um leve recuo de 3,3% em relação ao mês anterior, saindo de 180 para 174 milhões de litros, equivalente leite. O Brasil nunca importou tanto leite quanto nos últimos meses. Basta a gente olhar para trás e notar que os patamares estão entre os mais altos dos últimos anos. A tendência de agora em diante não parece ser de queda nas importações. De acordo com cálculos da consultoria Transpondo, o leite em pó integral do Mercosul está cerca de 14% mais barato que o nacional. Ou seja, se esse cenário permanecer, as importações vão continuar impactando o mercado brasileiro. O leite importado é mais competitivo do que o nacional. Por isso, estados têm publicado decretos com retirada de incentivos fiscais para as compras externas, como foi o caso de Minas Gerais, de Goiás, de Mato Grosso, de Alagoas, do Paraná e também de Pernambuco. O governo federal também adotou essa medida para tentar diminuir importações. A continuidade das compras externas em patamares historicamente altos aumenta a oferta de lácteos no mercado brasileiro e favorece a queda de preço pago pelo litro ao pecuarista. A atividade leiteira, menos tecnificada, registrou prejuízos em 2023. O comprometimento da margem mantém o setor lácteo em alerta. Para 2024, apesar de importações altas, o preço pago pelo litro do leite no campo pode melhorar um pouco, é o que disse a Scott Consultoria, principalmente pela menor produção nacional. O recuo dos investimentos na atividade em decorrência das estreitas margens de lucro diminuiu a oferta e com custos de produção menores pode haver melhora nas margens da atividade leiteira. E é desejado que isso aconteça, já que a lucratividade está em um dos mais baixos patamares, pelo menos desde 2020. É preciso recuperar os resultados na atividade e evitar que o Brasil fique dependente do leite que vem de fora para suprir a demanda nacional. E agora eu tenho um recado para você. Proteja o seu cafezal com Fusão, o fungicida da Irrara para quem busca alta performance e baixo investimento. Fusão oferece um controle imbatível contra foma e ferrugem, assegurando alta qualidade dos grãos. Graças à ação rápida e máxima proteção, Fusão promove produtividade e mais vigor para as plantas, mesmo em condições climáticas desfavoráveis. A cada grão protegido, uma história de sucesso. Saiba mais sobre Fusão acessando o QR Code aqui na sua tela e tenha mais
melhores resultados no combate às doenças. Fusão, o fungicida da Yara que você tem que usar. Muito bem, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Eu espero vocês. Até lá. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Realização Jovem Pan News.